compra, tá bom? Glória a Deus. Tem alguém feliz? Diga amém. Dá um sorriso amarelo para quem está do seu lado. Fala, que bom que você sentou do meu lado. Que alegria poder estar aqui com você. Você sabe, nós estamos falando sobre envios, sobre o Evangelho. E eu quero compartilhar com você o Evangelho de João. Ele é o único dos evangelhos. Você sabe que a biografia de Jesus é composta por 4 evangelhos. 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão escrever sobre Jesus. E os 3 primeiros evangelhos são sinóticos, eles fazem, então acredita-se que o evangelho de Lucas foi o primeiro a ter sido escrito, ou melhor, o evangelho de Marcos, e Mateus e Lucas tenham feito, então algo muito paralelo. Quando você lê os 3 primeiros evangelhos, você vai perceber que são basicamente as mesmas histórias narradas, tem um paralelo, ainda que exista uma intenção de manifestar Jesus de uma forma distinta. Por que 4 evangelhos, pastor? Você precisa de entender que, na verdade, a Bíblia inteira está falando sobre um único. O objetivo da Bíblia é nos revelar Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Ele está presente em Gênesis, e de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Cristo como centro das Escrituras. Ler a Bíblia, na verdade, Cristo não é só o centro das Escrituras, não. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o digno de todas as coisas. Cristo é o centro da sua vida, é o centro da igreja. Cristo deve ser o centro do seu casamento, o centro da criação dos seus filhos. Cristo é o centro desse dia. Cristo é o centro, é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Cristo é o centro do louvor que a gente acabou de cantar. Cristo é o centro da palavra que vai ser pregada agora. Ele é digno de todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o centro de tudo. Agora, ir a um culto e não encontrar Cristo é como ir a um berço e não encontrar o bebê. Esses dias, meu filho está nesse processo de começar a andar, mas ele está engateando numa velocidade que daria para colocar ele numa Olimpíada. Você tem que ver a maravilha. E minha esposa, por um segundo você coloca ele num lugar da casa, daqui a pouco ele anda com toda essa velocidade. Eu chego em casa, minha esposa falou: perdi ele aqui dentro de casa. Então eu deixei ele aqui, daqui a pouco, puf, ele saiu para algum lugar que eu não sabia que lugar era. E eu fiquei, óbvio que essa perda foi pequena, foi poucos minutos. Mas você sabe, alguma mãe ficaria confortável dentro de casa sem saber onde o filho está? Obviamente que não. Deixa eu dizer, o que você precisa de entender sobre o Evangelho é que Cristo é o centro de todas as coisas. John Piper propõe o seguinte: Deus é o único ser que nunca trabalhou para a glória de ninguém. Eu sei que ultimamente a gente criou uma teologia que Deus fica trabalhando para você, mas deixa eu falar, em toda a história Deus nunca trabalhou para a glória de ninguém, e mesmo assim não é egoísta. Existe um que detém toda a glória, e não somos nós. Ele é digno de toda a glória. E se alguma coisa temos é para Ele. Se algum recurso teremos, se algum conhecimento adquirimos, por isso o apóstolo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Mas você sabe, eu costumo dizer que o trabalho do diabo não é tirar Jesus da sua vida. E quando nós falamos sobre a clareza do Evangelho, eu tenho para mim que muitos não podem falar do Evangelho porque não compreenderam na sua plenitude. Muitos não podem falar porque não entenderam a grandeza do que significa o encontro que tiveram. Podemos falar com entusiasmo do trabalho que temos, podemos fazer uma venda com entusiasmo, e talvez façamos muitas coisas com entusiasmo, porque a gente não compreendeu, e talvez o Evangelho seja algo que a gente não compreende na plenitude. E eu tenho para mim que o trabalho do diabo não é tirar Jesus da sua vida. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, não dá para tirar Jesus da minha vida. Você concorda comigo? Se eu for para o hotel agora à noite, aparece o diabo no meio da noite, que talvez não seja tão feio como você imagina, e propõe: tira Jesus da sua vida. Eu não toparia. Eu acho que até o mais carnal entre nós não toparia. Não dá para tirar Jesus da minha vida.
O trabalho do diabo não é tirar Jesus da sua vida. O trabalho do diabo é colocar Jesus no lugar errado. O que é colocar Jesus no lugar errado? É colocar Jesus num lugar que ele se torna um servo daquilo que você queria conquistar. Ele já não é mais o centro da sua busca, ele é um meio para você conquistar aquilo que você achava que precisava. Aí corre o risco da gente passar uma vida onde Jesus não é o centro da minha busca, ele não é suficiente para me satisfazer. Ele é suficiente para o Pai, mas não é suficiente para muitos de nós. E agora Jesus vira um meio para eu conquistar o poder que eu acho que mudaria a minha vida. Jesus vira um meio para eu conquistar o casamento que eu acho que eu preciso. Jesus vira um meio para eu conquistar o dinheiro. Jesus não é o meio, ele é o centro de todas as coisas. Ele não é o meio, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Depois dele não tem mais nada. A revelação final de Deus é Jesus. E se Jesus não te for suficiente, já não tem mais nada para você ver. Você sabe, ir às Escrituras e não encontrar Cristo é como ir ao berço e não encontrar o bebê. É desesperador. Ir a um culto e não encontrar Cristo é como ir ao berço e não encontrar o bebê. Olhar para a sua vida e não encontrar Cristo é como ir ao berço e não encontrar a coisa principal, a coisa mais importante. E falando sobre esse ambiente de envio, do entendimento do Evangelho, eu quero compartilhar com você a pregação mais poderosa que promoveu o envio mais poderoso das Escrituras. João, então, ele é o único dos evangelhos não sinóticos. Isso quer dizer, ele é o evangelho diferente. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus vai revelar Jesus como rei, Marcos vai revelá-lo como servo, Lucas como filho do homem. Mas João, então o evangelho de João revela Jesus como filho de Deus. E ele é o único que não faz menção e não utiliza o evangelho de Lucas como base para escrever. Então o que ele fala é diferente do que os outros três falaram. E o objetivo de João é revelar Jesus, não como alguém que tem algo para nos dar, mas como aquele que é tudo que nossa alma mais precisa. O evangelho de João é uma revelação. No evangelho de João ele afirma 7 vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água, e aquele que bebe nunca mais tem sede. Ele faz 7 afirmações no evangelho de João. E o objetivo do evangelho de João, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. João é o evangelho mais, é o livro mais lido da Bíblia. Então, João é o evangelho é o livro mais lido da história. Ele tem o objetivo de revelar Jesus como Filho de Deus, como a suficiência de Deus, não como aquele que tem algo para dar, mas como aquele que é tudo que nós precisamos. E no capítulo 4, eu quero ler com você, no capítulo 4, a partir do verso 3, é conhecido, e existe uma linha teológica, e eu me junto a esses teólogos, dizendo que João capítulo 4 foi a pregação mais profunda de Jesus. Essa é a pregação do evangelho com maior impacto, porque essa pregação fala do evangelho completo. Você sabe, o grande problema do evangelho não é você não ouvi-lo, é você não querê-lo por completo, é você não querê-lo inteiro. E João capítulo 4 fala de uma experiência completa, de uma mulher que você conhece a história, que ela encontra Jesus, mas fala do evangelho todo, até a consequência do que isso produziu na vida dessa mulher. E João 4, eu quero ler com você a partir do verso 3, saiu da Judeia e foi outra vez para Galileia, e era necessário passar por Samaria. Chegou pois a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e cansado da viagem, verso 6, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Eu quero só fazer um parênteses com você. A Bíblia vai falar aqui, o evangelho de João é um evangelho sobre encontros. A Bíblia vai dizer que Jesus está programado, e ele muda uma programação. Ele faz necessário agora passar por Samaria, porque ele vai encontrar uma mulher. E é interessante porque o evangelho de João é um evangelho que não é de multidões, é de encontro, olho no olho, é de relação pessoal. E agora Jesus vai mobilizar toda a agenda dele para encontrar uma mulher. Sabe o que isso significa? É que nós gostamos muito de eventos, mas Jesus gosta de encontros. A gente está acostumado a fazer eventos, a gente está acostumado a participar de um culto, a gente está acostumado a chegar aqui e fazer eventos. Você sabe até qual a música que você mais gosta, até onde você vai erguer a mão, a gente está tão acostumado
a fazer eventos, mas o Evangelho promove encontros. E a Bíblia está dizendo que agora Jesus vai promover um encontro, Jesus vai fazer um encontro. A promoção de encontros é tão profunda que no Evangelho de João nós vemos esse traço. No capítulo 1, João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que existe se fez, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós o vimos como primogênito de Deus. João começa o capítulo 1 falando de um Deus que promove encontros. Ele começa o capítulo 1 dizendo de um Deus que sai da sua glória, ele se transforma numa semente humana, e nós nunca vamos compreender o quão extraordinário é o que João está narrando. Você sabe, C.S. Lewis, em determinado momento, ao ser indagado, Lewis foi um dos grandes teólogos da história, e ao ser indagado com outras religiões, qual era a diferença do Evangelho? E ele estava com outras religiões presentes, e os representantes das religiões podiam falar qual era a diferença da sua religião. E alguns disseram: na minha religião tem isso e aquilo, e ele pede para ficar por último, e C.S. Lewis diz: a diferença do Evangelho para qualquer religião é que em toda religião o homem tem que fazer algo para agradar esse Deus. Toda religião, esse homem quer alcançar esse Deus. Só o Evangelho foi um Deus que viu que o homem jamais poderia ir até Ele, o homem jamais teria a capacidade de vê-lo. O Evangelho é a verdade de um Deus que veio até nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele vem e habita. Mas aí João vai dizer então desse Deus que vem para ter relação com a gente. Aí no capítulo 2 ele vai falar do primeiro milagre que Jesus faz. Você sabe, o Evangelho de João vem para nos trazer esse Cristo relacional. O primeiro milagre de Jesus é na festa de casamento de alguém que ele conhecia. Vamos ser sinceros, festa de casamento não é um lugar que você chega sem conhecer o noivo. A lista é restrita. Jesus vai fazer o primeiro milagre dele, é relacional. Jesus está resolvendo o problema de um primo, de um vizinho, de um amigo, eu não sei quem era, a Bíblia não deixa a narrativa, mas ele está resolvendo o problema de alguém que ele ama, e um problema que parecia simples para todo mundo. Talvez o casal ainda nem estava com a plenitude, as pessoas nem perceberam o problema, faltava vinho. Ele vem para demonstrar, você sabe, o que parecia simples demais, mas ele vem para se revelar como um Deus próximo, como um Deus que se importa com detalhes, como um Deus que se revela de maneira pessoal, como um Deus que compreende a complexidade. Aí no capítulo 3, ele vai então dizer, e o verso 16 para nós brasileiros está entre os versículos mais conhecidos. Ele não fala diante de uma multidão. A Bíblia diz que no meio da noite um homem poderoso chamado Nicodemos, ele era um judeu importante, ele chega até Jesus no meio da noite, e Jesus vai dizer então: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é pessoal, no meio da noite. Mas agora no capítulo 4, demonstrando esse traço de pessoalidade, a gente poderia falar sobre os 21 capítulos aqui. Ele vai encontrar essa mulher, e sabe o que é lindo? É que já não é mais no meio da noite, é no meio do dia. Não é mais um homem, é uma mulher. Não é um judeu, é uma samaritana. Não é um poderoso, é uma rejeitada. Sabe o que ele vem para nos dizer? Que o Evangelho veio para encontrar todos os homens de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações, que no Evangelho não há distinção, que esse Jesus vem encontrar homens e mulheres poderosos e rejeitados, pessoas que amamos e excluímos. Ele vem agora para se revelar, e a Bíblia diz que ele faz necessário passar por Samaria. E o verso 6 diz: havia o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus se senta, e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Eu sei que nós cantamos sobre essa mulher, nós falamos sobre ela, mas antes dela pedir água para Jesus, Jesus pediu água para ela. Antes que ela manifestasse que ela tinha sede, Jesus falou sobre a sede dele. Sabe por quê? Porque essa é uma verdade do Evangelho. Não foi você que o encontrou, foi Ele que te encontrou. Não foi você que viu Ele, Ele que te viu. E você jamais teria capacidade de chegar até Ele sem que Ele chegasse primeiro a você.
Sabe qual é a verdade do Evangelho? Eu gosto quando os puritanos dizem que o Evangelho é como a história de Lázaro. A história de Lázaro aponta para o nosso encontro com Jesus. Qual que é a verdade da história de Lázaro? É que você estava morto nos seus delitos e pecados, você estava condenado à perdição do inferno, mas um dia ele apareceu na sua história e disse: ei, vem para fora. E você saiu da morte para a vida, você saiu da escuridão para a luz, você saiu da perdição para o encontro. A Bíblia está dizendo que essa mulher nem sabia dele, ele já tinha marcado o encontro com uma mulher que nem sabia que ele existia. A mulher só estava indo mais um dia buscar água, ele não. Você sabe a verdade do Evangelho? É que nós só podemos amá-lo, como João diz, porque ele nos amou primeiro. Sabe qual que é a complexidade do Evangelho? É que quando você entende a perdição que ele te tirou, quando você entende, a Bíblia diz que um escrito de dívida contra você foi rasgado, que ele desce às profundezas do abismo e traz cativo o cativeiro. Sabe o que isso significa? É porque nascemos em perdição. Um dia o seu nome estava na lista de boas-vindas do inferno. O personagem que mais falou sobre o inferno foi Jesus. Eu não sei se você sabe, o inferno está acontecendo agora. É por isso que o ápice da salvação é exultar. E o maior milagre que Deus tem não vai acontecer, já aconteceu. Não tem nada que Deus vai fazer na sua vida maior do que aquilo que Ele já fez. Sabe qual foi o milagre? Tinha um escrito de dívida e lá no inferno o nome do Dênio estava lá. Estava lá meu nominho, bonitinho. Eu não sei como as acomodações do inferno, mas já estava lá minha toalha dobrada. Estavam lá me esperando. E legalmente eu deveria ir para lá. Legalmente, porque nasci, foi concebido em pecado. Esse é o Evangelho, é o entendimento que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará? Mas aí ele diz o verso seguinte: graças a Deus por Cristo Jesus. Agora se manifesta Cristo Jesus. Ele aparece no poço e ele diz para essa mulher: tenho sede. Você sabe, nós só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Outro dia teve uma discussão lá em casa. A Bruna falava para a Chloe na hora de dormir. A Chloe é minha filha, e falava: mamãe te ama. E ela falava: eu te amo mais. E a Bruna falava: eu te amo mais. E ficava nessa briga aí, até que elas dormiam. Aí, em determinado dia: eu te amo mais, te amo mais. Aí a Bruna falou para a Chloe, a Chloe falou para a Bruna, minha filha falou para minha esposa: mãe, eu te amo do tamanho de Jesus. Aí eu falei: briga, perdeu. Aí continuou as noites seguintes: eu te amo mais, eu te amo mais, te amo do tamanho de Jesus. Aí a Bruna parava, até que a Bruna não se deu por convencida. E um dos dias: eu te amo mais, te amo mais, te amo do tamanho de Jesus. A Bruna falou: mas não tem como você me amar mais, porque eu te amei primeiro. Quando eu descobri que estava grávida, era só um coraçãozinho batendo, não tinha mais nada, era só um coração. Eu já te amava com todas as minhas forças. Você nem sabia que eu existia, eu já te amava. Você foi crescendo, era só um feto, você ainda estava em formação, eu já daria a minha vida por você. Você foi crescendo um pouco mais, quando descobri que era menina, eu peguei todo o dinheiro que seu pai tinha e construí um quarto. Quando você nasceu, leva um tempo até para a criança descobrir que ela é uma coisa diferente da mãe. Você nem tinha compreensão que você tinha uma mãe. Eu já sabia sobre você, eu já te amava. Não tem como você me amar mais, porque eu te amei primeiro. Você sabe, quando a Bíblia diz que Jesus está no poço antes da mulher, e Ele está dizendo para a mulher: eu tenho sede. Ele está dizendo para a mulher: antes que você pudesse me ver, eu já te amava. Antes que você tivesse compreensão. Essa é a verdade do Evangelho. Aí a Bíblia diz: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse então a mulher: olha que lindo, Jesus vai deixar um ambiente só ele e ela. Os discípulos vão comprar comida e fica só ele e a mulher. Ele está preparando um cenário, e é esse cenário, ele e a mulher.
E então essa mulher pergunta: como tu, judeu, pede a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Verso 10, Jesus respondeu: se conhecesse o dom de Deus e quem te diz, dá-me um pouco de água, tu pedirias, ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo, onde tem água viva, por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado. Verso 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir tirar. Verso 16, então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus afirmou: foste sincera dizendo: não tenho marido, pois já tivesse 5 e o que tens agora não é teu marido, isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é mais interessante que as nossas séries de Netflix, ela é mais empolgante que os enredos de Hollywood. O mundo foi criado pela tua palavra, o mundo é sustentado pela tua palavra. Agora os mares estão nos seus limites por causa da tua palavra, as estrelas no seu fundamento por causa da tua palavra. Nós estamos respirando agora por causa da tua palavra. Ela é inerrante, infalível, ela é a verdadeira palavra de Deus. Nós reconhecemos, como o salmista diz: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a tua palavra. Seja todo homem mentiroso, a tua palavra é verdadeira e ela permanece para sempre. Você sabe aqui, esse evangelismo de Jesus vai culminar no maior envio, uma mulher que vai alcançar uma cidade inteira. Mas o que eu quero trazer para você é quais são as marcas de um encontro, quais são as marcas profundas de um encontro com o Evangelho, quais são as marcas profundas de um encontro com Cristo. E agora nós temos uma mulher que ela tem sede, e a sede dessa mulher não é uma sede que uma garrafa d'água mata, não é uma sede que está lá, o filtro na casa dela resolve. Essa sede fala da sede da alma, fala de algo mais profundo, fala de uma necessidade de propósito, de um desejo por algo a mais. Essa mulher tem sede, e agora ela vai encontrar Jesus. E é interessante porque esse encontro, eu diria que esse encontro vai fazer o que só o Evangelho pode fazer, o que só o Evangelho pode gerar. E para ser mais didático com você, tem pelo menos 3 aspectos aqui que esse encontro vai produzir. E o primeiro é que esse encontro vai gerar algo chamado contentamento. Diga comigo: contentamento. O que é contentamento? Contentamento não é Deus te dar tudo que você quer. Você sabe, deixa eu dizer para você, o Evangelho não é expectativa do futuro, o Evangelho é a certeza do agora. Sabe o que isso significa? É que no Evangelho você não está esperando alguma coisa para ser feliz. No Evangelho você não está esperando um milagre, você não está esperando passar numa universidade, você não está esperando comprar uma casa. O Evangelho não é expectativa de futuro, o Evangelho é a certeza do agora. É a certeza que se eu tenho Cristo, eu tenho tudo que eu preciso para ser a pessoa mais completa que existe. O Evangelho é a certeza que agora, uma vez que eu recebi Cristo, uma vez que eu tenho Cristo, Ele me é suficiente. E essa mulher vai encontrar Jesus agora, e Jesus vai dizer para ela o seguinte: se você voltar a beber dessa água, você vai continuar com sede, mas tem uma água que eu tenho para te dar, que se você beber dela, você nunca mais, diga comigo, nunca mais. Gente, esse nunca mais é uma expressão muito forte. Esse nunca mais, sabe o que Jesus está dizendo para ela? Toda a água que você tomar vai fazer com que você tenha sede de novo. Mas eu tenho uma água para te dar que você nunca mais vai ter sede. E isso é extraordinário, o fato de reconhecer que só o Evangelho, nenhuma outra coisa pode matar a sua sede na totalidade. Você sabe, o primeiro milagre que Jesus faz em Bodas de Caná da Galileia, em João capítulo 2, ele é um milagre expressivo, porque esse milagre que Jesus realiza, eu diria, na teologia a gente tem várias formas hermenêuticas de interpretar um texto. Uma das maneiras é interpretar o princípio da primeira menção. Toda vez que acontece algo a primeira vez, tem um enfoque
hermenêutico, a gente olha de uma maneira especial. Então, João capítulo 2 é o primeiro milagre de Jesus. Onde ele faz o primeiro milagre? Numa festa de casamento. E por que ele faz o primeiro milagre numa festa de casamento? Vamos ser sinceros, gente. Você tem uma espera de milhares de anos, mais de 300 profecias sobre o Messias. Ele se manifesta. Eu digo que ele errou o endereço. Porque festa de casamento ninguém está precisando de milagre. Festa de casamento está todo mundo bonito, é ou não é? Toda vez que eu vou numa festa de casamento, tenho que lembrar minha esposa que ela não é a noiva. Fala, amor, tá legal, assim, tá bacana. Jesus vai fazer o primeiro milagre numa festa de casamento. Você sabe, festas de casamento são os lugares mais felizes da terra. Festa de casamento, a lista é seleta. Festa de casamento, tem irmão que quando vai casar 4 anos antes, ele fala, pastor, eu vou ficar uns 4 anos mais sumido. Aí você fala, por quê? Não, eu vou fazer teste do doce, o cara testa tudo. Você não coloca qualquer roupa para ir num casamento, está tudo perfeito, é tudo lindo. Isso numa festa brasileira, os convidados, gente. Eu digo que assim, quem já casou sabe disso. Uma das piores coisas da vida é fazer lista de festa de casamento. Porque seu pai lembra dos amigos do Senai. Aí você está fazendo a lista, seu pai fala, não, tem fulano, a sua mãe lembra das primas do interior, que você nem sabe se existe. Jesus vai para um casamento. Ele está falando com essa mulher que o encontro com ele vai produzir satisfação. Por que ele vai fazer o primeiro milagre no lugar mais feliz da terra? Eu tenho para mim que Jesus está sentado com os discípulos e o lugar é maravilhoso, e tudo é bonito, está todo mundo bonito, cheiroso, as famílias estão perfeitas, e eu tenho para mim que Jesus está naquele cenário, e eu tenho para mim que ele está dizendo para os discípulos, esse é o lugar mais feliz da terra, e eles estão dizendo, esse é o lugar mais incrível da terra, e a Bíblia diz que tinha vinho aponta para a alegria natural, e não necessariamente algo pecaminoso, mas algo que traz alegria. E agora Jesus está sentado ali, tem festa e tem vinho, mas você sabe, daqui a pouco o que acontece? Acaba o vinho. Jesus podia ter feito o primeiro milagre no lugar mais triste, num velório, numa UTI, mas ele disse, não, eu vim para fazer um lugar mais feliz, para vocês verem que inclusive nem o lugar mais feliz te é suficiente, porque você idealizou um plano perfeito para a sua vida, e se diz, se um dia eu casar com essa pessoa, se um dia eu tiver essa profissão, se um dia eu entrar nesse carro, vou te dizer, mesmo assim, esse lugar acaba o vinho. É demais, gente. Eu estava conversando com o Dani, casamos com a mesma idade, 19 anos, tem que estar muito apaixonado para casar com 19 anos. Eu lembro quando eu vi a Bruna, minha esposa, um domingo de manhã, entrando na igreja com uma saia alta, branca com detalhes pretos. Eu falei, vou casar com essa mulher. Guardei a saia durante 7 anos. Aí ela falava, por que você guarda essa saia? Eu falava, porque me apaixonei por você nela, se alguma coisa der errado eu te coloco de volta na saia. Maravilhoso, inclusive eu sou um entusiasta que você case jovem, se possível. Eu posso dizer para você, é maravilhoso, mas se tudo que a vida tiver para dar é um casamento, uma hora acaba o vinho. Talvez você fale, não, é a profissão, a hora que me chamarem de doutor, a hora que eu tiver o PhD, a hora que eu tiver o mestrado, a hora que eu for respeitado, a hora que a minha empresa bater determinados números. Alguém na internet, eu vi esses dias dizendo, a hora que você colocar determinado relógio no pulso, posso dizer para você, a hora que você andar num determinado carro, nada disso, não, a gente podia rasgar a nossa Bíblia. Ele vem para o lugar mais feliz da terra para dizer, o relógio não te satisfaz, o carro não te satisfaz, a profissão não te satisfaz, o casamento não te satisfaz, porque nenhum vinho da terra foi criado para te satisfazer. Ele está nesse lugar, só o Evangelho pode nos satisfazer. Gente, depois da teologia eu mergulhei na psicologia. Nós estamos na nação mais ansiosa que existe. E sabe qual é a nossa ansiedade? Muitas vezes é a expectativa do futuro. Te disseram que você precisa de um monte de coisa que você não precisa, e corre o risco de você passar a vida inteira atrás delas, até que Cristo aparece para você e fala,
eu tenho uma água para te dar. A gente deveria se arrepender de tudo que a gente acha que se tivesse seríamos felizes, porque quem tem Cristo tem tudo o que precisa. Aqui Jesus está se manifestando, e sabe o que ele está dizendo para essa mulher? E aí eu fico pensando que Jesus está dizendo para os discípulos: agora eu vou multiplicar um vinho que a terra não conhece. Deixa eu dizer para você, quando falamos sobre o Evangelho, agora temos Cristo e não precisamos de mais nada para ser completos. Nesse lugar de termos entendido o Evangelho, algumas pessoas estão aqui e estão dizendo: pastor, eu não posso dizer que eu sou esse cara completo e feliz, porque lá fora não tem o carro ainda que eu queria. A hora que eu tiver o carro. Alguns dizem: pastor, eu ainda não sou completo e feliz porque eu não achei o meu marido. Pastor, ainda não sou completo e feliz porque eu ainda não tenho o dinheiro que eu gostaria. Deixa eu dizer, se um carro fosse suficiente para te satisfazer, Deus não matava Jesus na cruz, era mais barato te dar um carro. Se dinheiro fosse suficiente para te satisfazer, Deus não matava Jesus na cruz. Deus só entrega Jesus na cruz porque não tinha nenhuma outra coisa suficiente para satisfazer o nosso coração. Por isso tudo está abaixo de Cristo. Ele é o centro da nossa satisfação, e esse é o Evangelho. Aí você fala: pastor, minha vida vai melhorar. Deixa eu falar, a gente gosta de usar a teologia do Velho Testamento, porque do Novo mudou. No Velho Testamento, sinal de bênção de Deus era dinheiro, filhos e longevidade de vida. No Novo Testamento, o homem mais que Jesus reconheceu como o maior homem nascido de mulher morreu precoce, de forma injusta, com a bandeja, com a cabeça na bandeja. Todos os apóstolos, exceto João, morreram martirizados, porque a riqueza do Novo Testamento não é o quanto de dinheiro você tem, nem quantos anos você vai viver. A riqueza do Novo Testamento é o quanto de Cristo você conhece. A riqueza do Novo Testamento é Paulo dizendo: eu que vim de Tarso, reduzi os meus títulos, reduzi a minha eloquência, reduzi o meu conhecimento a nada, diante da revelação do conhecimento de quem Cristo é. É isso que ele está dizendo para essa mulher: se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Deus não quer te satisfazer com coisas, Deus quer te satisfazer com Cristo. Eu gosto do livro de Hebreus. Houve uma discussão na história se Hebreus entraria no cânon bíblico ou não, porque é o único livro do Novo Testamento sem autoria. E uma das métricas que os pais da igreja colocaram é que o livro precisaria ter autoria, porque a autoria valida a obra. Hebreus não tem autoria. Hebreus foi o livro da suficiência de Cristo. O escritor de Hebreus, ele está escrevendo para judeus que estão voltando ao judaísmo por forte perseguição. Ele está escrevendo para um grupo de pessoas perseguidas, que agora estão voltando a ser judeus, estão voltando aos ritos judaicos, porque eles estão debaixo de forte perseguição. E ele vai fundamentar 3 coisas. Primeiro ele vai dizer: como voltaremos se ele é o sumo sacerdote? Ele está dizendo para judeus, está dizendo: olhem para a velha aliança, uma vez por ano se entrava no dia de Yom Kippur e se oferecia o sacrifício, mas agora, de uma vez por todas, ele sendo o nosso sumo sacerdote perfeito, ele entrou na presença do Pai, e não só como sumo sacerdote, ele é o sacrifício perfeito, e de uma vez por todas ele se entregou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O escritor de Hebreus diz: como nós vamos voltar? Porque ele é o supremo profeta. Deixa eu dizer para você, todos os homens só são referência, Cristo é o centro. Se você me chama para estar aqui, eu falo: como eu chego? Alguém diz: tem uma referência, tem um posto na frente. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que eles pararam na referência. A referência não é o final. Se eu parar no posto, eu não cheguei no lugar. O escritor de Hebreus está dizendo: todos os profetas do Velho Testamento eram sombras. Moisés era sombra, Abraão era sombra. Gente, a Bíblia não é sobre Abraão, José. A Bíblia é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. A história bíblica, deixa eu dizer, é tudo apontando para Ele. Ele está dizendo: muitos profetas passaram pela história, mas Ele é o centro de todas as coisas.
Nós olhamos para os homens e agora Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é: eu sou uma referência, mas Cristo está acima de tudo e de todos. Mas vai dizer, Ele é o supremo rei. O escritor de Hebreus vai dizer, Ele está sentado agora num alto e sublime trono. Os homens são falíveis, Ele não. Te dá uma dor de cabeça, você tem que desmarcar tudo. Eu gosto da fala dele para Jó, quando Jó começou com as suas argumentações. E a pergunta é: onde você estava quando eu criei o mundo? Não estou lembrado. Quando eu fiz a divisão das águas, onde você estava mesmo? Você sabe quando ele está falando sobre satisfação? Ele está dizendo para essa mulher: se você voltar a beber dessa água, você vai ter sede, mas eu tenho uma água para te dar. Posso dizer para você, o que você idealizou de vida não é suficiente para te satisfazer. Mas quando você descobre Cristo, o resto é resto. Quando você descobre Cristo, você pode desejar ter o carro, mas o carro não é o centro da sua vida. Quando você descobre Cristo, você pode desejar a profissão, mas a profissão não é o centro da sua vida. Quando você descobre Cristo, você pode desejar o casamento, mas você entende que não é o casamento o centro da sua vida. Sem Ele, todo o resto não faz sentido. Com Ele, todo o resto ganha sentido. O apóstolo Paulo vai escrever o livro de contentamento, a carta mais feliz da história, Filipenses. Filipenses é a carta mais feliz escrita até hoje. Paulo está escrevendo, e eu não sei, você sabe onde Paulo estava quando ele escreve aos Filipenses? Paulo estava no Nordeste brasileiro, Porto de Galinhas. O apóstolo Paulo estava num bangalô. Depois de fazer muitos milhões, ele abre o seu notebook, senta numa banheira de hidromassagem com o notebook aberto, e ele vê os rendimentos caindo, e Paulo fala: que vida maravilhosa que eu tenho. Eu vou escrever uma carta da alegria, porque minha vida é alegre demais. Com esse tudo de dinheiro, e com essa vida de nem precisar trabalhar mais. Você sabe, Paulo não estava em Porto de Galinhas, Paulo não tinha um notebook. O apóstolo Paulo estava dentro de uma cadeia, de uma prisão, de forma injusta. O legado e a carta mais feliz da história foi escrito por um homem preso. É porque você acha que a alegria está condicionada a alguma coisa que você pode ter. A alegria está condicionada a ter Cristo. Você sabe, historicamente, acredita-se que inclusive essa cadeia que Paulo está, uma das formas de penalizar o preso era tirando toda a higiene. Isso significa que o preso fazia suas necessidades fisiológicas e não era recolhido até o joelho. Paulo escreveu: aprendi a me contentar com o que tenho. Eu posso todas as coisas. Sabe o que isso quer dizer? É que Paulo está escrevendo dentro da cadeia o que o imperador não pode falar, dentro de um quarto banhado de ouro. É que a verdade do Evangelho no Novo Testamento é ter encontrado a satisfação em quem Cristo é. E agora, você sabe, o que o Evangelho faz não é te dar tudo o que você quer, é te fazer feliz com tudo que você tem. O que você precisa não é ter tudo o que você quer, é ser feliz com aquilo que Deus já te deu. Mas mais profundo que isso, é encontrar a plenitude de satisfação em quem Cristo é. Qual é o evangelho que marca a nossa vida? Qual é o evangelho que pode marcar a vida das pessoas? É o evangelho que a gente descobriu que não tem nada maior do que Cristo, que agora estou completo nele. Eu não preciso ter a mesma coisa que todo mundo tem, eu não preciso ser o que todo mundo é, porque eu encontrei plenitude. Mas uma segunda coisa que Jesus vai propor para essa mulher é, a pergunta dela: eu não vou precisar voltar mais aqui. Só o evangelho pode te dar contentamento, mas só o evangelho pode prover para você descanso. Diga comigo: descanso. Gente, descanso não é uma semana de férias na Europa. Descanso não é uma semana em frente à praia. Tem como você ficar de férias e estar cansado. Descanso não é não trabalhar. Tem gente que está em casa e está cansado. A pergunta dessa mulher é: eu não vou precisar mais voltar aqui, porque ela está na hora mais quente do dia. Ela está cansada, aquele caminho está cansando aquela mulher. E Jesus falou: você não vai precisar, você vai descansar.
Você sabe, posso te ensinar um princípio espiritual? Você não pode ser abençoado nas áreas em que você está preocupado. Isso é um princípio. Você não pode desfrutar de bênção nas áreas em que você está preocupado, porque o princípio espiritual é o princípio do descanso. A ansiedade é dizer que Deus não é suficiente. A preocupação é dizer Deus não é suficiente para mim. O descanso é repousar. E o que ele está dizendo para essa mulher é: até aqui você teve que fazer com a sua força, mas eu tenho uma água para te dar que você vai descansar. John Piper propôs um texto: por que Deus imaginou o sono? Você sabe, não sei quanto a você, mas muitos de nós gostaria que não precisássemos nem dormir, nem precisasse desligar. E você percebe que quando você entra num estado de preocupação maior, uma das coisas normalmente que são afetadas é o seu sono. E Piper propõe: por que Deus não criou, por que Deus nos criou tendo que dormir 1/3 da sua vida, mais ou menos, vai ser dormindo? Ele diz: porque uma vez ao dia, do mais alto executivo, do homem mais poderoso da terra, nós voltamos a ser lactentes, nós viramos sacos indefesos, nós precisamos dormir. Enquanto dormimos, Deus não dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está cuidando do universo numa boa. Sabe o que o sono é? É uma parábola de Deus para dizer: o homem não é soberano. Sabe o que ele está falando para essa mulher? Você pode só descansar. Só o Evangelho promove descanso. Dinheiro não dá descanso, poder não dá descanso, férias não dá descanso. Mas Jesus está dizendo para essa mulher: eu vou te dar descanso. Você sabe, você não chega num berço de uma criança de 3 anos que está gritando. Crianças não se preocupam. A proposta que Paulo vai dizer, o que Jesus está dizendo para essa mulher, é que você tem um pai. Aos Romanos capítulo 8, verso 15, Paulo fala: nós não recebemos mais o espírito de escravidão para estar outra vez com temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Sabe, Abba, Pai é a oração mais profunda que tem e mais simples. Primeira coisa, as mães aqui sabem, elas carregam a criança por 9 meses, mas a primeira coisa que as crianças aprendem a falar é papai. Se você for em Israel, que é utilizado ainda o hebraico, você vai ver uma criança dizendo Abba, que significa papai. Sabe o que Paulo está falando? Escravos vivem com medo, filhos estão descansados porque tem um papai. E o seu nível de preocupação determina qual é a perspectiva que você tem do Evangelho. Você não chega, um bom pai não chega no berço de uma criança de 3 anos, e ela está gritando à noite, aí você vai lá, acude ela e fala: o que foi? Ela fala: pai, como que a gente paga o aluguel o mês que vem? O que a gente vai comer? Olha a instabilidade do Brasil. Não, crianças não estão preocupadas com isso. Sabe o que ele está dizendo para essa mulher? Só o Evangelho te coloca num lugar que você sabe que você pode descansar, porque você tem um pai que cuida de você. Tempo atrás eu estava numa igreja, entrei para jantar com o pastor. Ele falou: Dênio, eu queria que você orasse por uma pessoa. Chega uma moça, ela está junto com a mãe dela, as duas estão chorando visivelmente. Ela estava passando por algum processo, já dava para perceber. Eu falei: o que foi? Ela falou: pastor, minha vida estava toda certa, eu ia casar nesse ano, a gente estava com o intercâmbio todo programado, e eu descobri que eu estou com câncer, mas mais que está com câncer, com 22 anos, se não me engano, o câncer é tão agressivo que os médicos estão dizendo que eles vão tentar fazer alguma coisa, mas nem sabe se vai dar certo. Eu disse para ela: você confia que você tem um pai? Você sabe que o nosso problema não é falta de fé. Nosso problema é que a gente tem uma síndrome de fé parcial. Se eu te perguntar se Deus pode curar alguém, você fala: pode. Se eu te perguntar se Deus pode mudar tudo, pode. Se eu te perguntar se você crê que é Deus que está coordenando o universo, você crê. Você só não crê que esse Deus que pode fazer tudo, pode fazer em você. Então é uma fé que é parcial. Aí eu falei para você: crê, creio. Eu não sei qual que é o desdobramento de ouvir isso de uma equipe médica.
Mas eu falei para ela: abre seu celular aí, faz uma carta para Deus dizendo que você confia nele, que Ele está agora cuidando das estrelas. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo nome. Eu sempre achei tão romântico o salmista dizer isso, que lá em São Paulo tem 3 estrelas no céu só. Eu falava, são os pets de Deus. Mas aí eu estava lendo um artigo científico que descobriu que tem mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em toda a terra. Ele chama as estrelas pelo nome. Deus nunca precisou de nada, Ele é o Criador de tudo. Eu falei: será que você pode escrever para Ele que você confia nele? E essa menina está escrevendo no bloco de notas. Enquanto ela escreve, ela está chorando. Eu falei: agora vamos ler junto. Eu falei para ela: no meio de todo esse processo, abre esse bloco de notas e só lembra, eu tenho um pai e eu posso descansar em quem Ele é. Pouco tempo mais tarde, quase um ano, eu estou pregando em uma outra igreja, uma outra cidade, nada a ver com a cidade dela. Vem essa menina no final do culto, ela vem toda alegre e fala: pastor, você é uma das primeiras pessoas que eu precisava vir contar. Eu falei: o que foi? Ela falou: estou curada. E aí eu fiquei feliz, falei: nossa, demais, glória a Deus. Como é que foi? Ela falou: pastor, os exames foram regredindo, Deus foi fazendo o processo de quimioterapia que eu tive que passar, que os médicos disseram que talvez não daria certo, deu certo, e as coisas foram acontecendo. Ela falou: pastor, mas deixa eu dizer para você, mais empolgante do que ter sido curada do câncer, eu fui curada da minha orfandade. Eu descobri que eu tenho um Deus, que eu posso descansar em quem Ele é, e que não interessa o que esteja acontecendo fora, Ele está cuidando de mim. Você sabe o que ele está dizendo para essa mulher? Só o Evangelho pode te colocar num lugar de descanso. Eu te pergunto, quem não quer esse Evangelho? Não interessa o que está acontecendo fora. Alguém olha para você no dia bom, no dia mau, você está descansado. Ela falou: pastor, eu colocava uma música no meu carro e li isso aqui que você me falou, e ia cantando: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor. Você sabe, nesse lugar, Jesus está dizendo para essa mulher: você pode descansar. Mas em terceiro e último aspecto, aqui eu encerro. Se eu falar que vou encerrar na minha igreja, todo mundo fala: aqui eu encerro mesmo. Só o Evangelho pode te dar plenitude. E deixa eu dizer para você, não vem aqui, não frequenta igreja não, fazendo de Jesus um meio para buscar o que a propaganda diz que é legal. Não, Ele não é um meio, Ele é tudo. Esses dias estava vendo um pastor, um amigo, ele disse que o pai dele se converteu na terceira idade, e o pai dele foi sequestrado no Rio de Janeiro. O pai dele mora no Rio de Janeiro, e foi aquele drama de sequestro. Você imagina, seu pai sequestrado, tendo que negociar, e diz que quando o pai dele saiu, eles se encontraram, foi aquela emoção, e ele falou: pai, o que o senhor fazia lá no cárcere? Ele falou: filho, eu orei demais. E o pai dele era um recém-convertido, ele ficou feliz. Ele perguntou: pai, o que você orava? Ele falou: eu orava assim: Deus, toca agora no coração do Luiz, para ele orar para o Senhor me tirar daqui. Aí ele falou: pai, deixa eu te ensinar. Você está diante dele, você não precisa de orar para que ele toque no meu coração, para que eu ore, você já está falando direto com ele. Sabe o que Jesus disse para essa mulher? Se você soubesse quem te pede água, você me pediria, eu daria água viva. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Sabe qual é o problema de muitas das nossas orações? É que você está dizendo para Deus: Deus é o dinheiro que me supriria. Então você está falando para a fonte o que poderia te suprir. Ele está dizendo: mas espera aí, eu sou maior que o dinheiro que você quer. Espera aí, eu sou maior do que o sucesso que você está buscando. Se você soubesse quem está aqui, você me pediria, e eu te daria a água viva. Será que a banda pode me ajudar? Mas por fim, isso tem a ver com o envio dessa mulher.
Jesus disse para ela: você está com um cântaro vazio. A Bíblia diz que ela sobe com um cântaro. Sabe o que o Evangelho propõe? O Evangelho faz a gente transbordar. O Evangelho faz não mais que a gente ande com um cântaro, mas o que o Evangelho propõe é que a gente possa ser uma fonte. E sabe o que isso significa? Sabe quem pode ir pelo Evangelho? Sabe quem está preparado para ir? É aquele que entendeu que agora, e é interessante porque essa mulher vai buscar água sozinha. Culturalmente não faz sentido uma mulher indo buscar água sozinha. 2000 anos depois, as mulheres fazem caravana para ir no banheiro. Não faz sentido porque não é um costume comum, e não era um costume da época por uma questão de segurança, mas tinham tirado a mulher do grupo do WhatsApp das mulheres. Ela era rejeitada. Mas sabe o que Jesus está dizendo para ela? Deixa seu cântaro vazio, eu vou fazer uma fonte nascer dentro de você. Sabe o que significa ter um cântaro vazio? É gente que está dependendo o tempo inteiro que alguém coloque água nele. É gente que o tempo inteiro está dependendo que alguém faça algo por ele. É gente que está o tempo inteiro dependendo que alguém de alguma forma carregue ele. Esses dias eu encontrei um jovem, isso não acontece aqui, isso acontece em São Paulo. Ele estava meio afastado da igreja. Eu falei: filho, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Aí ele falou assim: pastor, sabe o que é? Meu líder não me liga. Não acontece aqui, glória a Deus, só lá. Aí eu, como um bom pastor, o que eu fiz? Fui falar com o líder. Irmão, fulano falou que não está vindo na igreja, você não liga para ele? Aí o líder falou: pastor, ele também não me liga. Eu falei: gostei da resposta desse líder, é espiritual. Voltei lá no irmão, falei: irmão, até quando você vai ser um cântaro vazio? Até quando a sua espiritualidade vai depender do que vão colocar de água em você? Você virou uma fonte. Tem uma fonte dentro de você. Tem uma fonte fluindo dentro de você. Sabe o que isso significa? É que Jesus está dizendo para essa mulher: agora você vai ser a fonte da sua casa. Agora você vai ser a fonte da sua escola. Agora você vai ser a fonte da sua universidade. Agora você vai ser a fonte da sua família. Agora você vai ser a fonte do seu condomínio. Agora você vai ser a fonte da academia. Sabe o que ele está dizendo? É que agora você não vai precisar mais que coloquem água em você. Aquela mulher estava dependente do que fariam para ela. Ele está dizendo: eu estou colocando em você uma fonte agora. E sabe o que é demais? Ele está dizendo para ela: essa mulher vai voltar para o lugar que tinha rejeitado ela. Ela vai voltar para o lugar que de alguma forma foi o ponto de rejeição. E ela vai ser um canal. Ela vai se transformar numa fonte. Quem entendeu o Evangelho, entendeu que Cristo é tudo que você precisa. Entendeu que eu não preciso de mais nada. Que a água que Ele me deu mata a minha sede. E se acontecer tudo que eu idealizar, legal. E se não acontecer, legal também, porque em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso. Ele é suficiente. Quem entendeu o Evangelho, agora não precisa mais. Você sabe por que a gente quer saber demais? A gente quer a provisão do amanhã, do depois de amanhã. A gente quer saber como vai ser, porque a gente não quer depender de quem Ele é. Quem entendeu o Evangelho sabe: eu estou descansado nele. Eu coloquei as minhas ansiedades nele. E agora eu descobri: eu sou filho, eu sou filha. Isso me é suficiente. Os órfãos estão preocupados. Os filhos descansam na plenitude de que tenho um bom pai, e Ele está cuidando de mim. E como vai ser amanhã? Não sei. Não sei. Você sabe, eu estava com Douglas Gonçalves um tempo atrás. Aí ele falou para mim: pode ver, crianças que têm bom pai não estão preocupadas em tesourar nada. Elas não fazem estoque de nada. Ele falou: faz o teste. Eu fui fazer o teste. A Chloe era um pouco menor. Eu falei: eu vou dar o dinheiro do lanche para ela na semana inteira já. Eu pego o primeiro dia da semana e dou o dinheiro para ela comer lanche a semana inteira. Vamos ver.
Quem disse, as crianças que têm bom pai não está muito preocupada como vai ser amanhã. Aí eu vou lá e dou uma nota de R$100 para ela na segunda-feira. Eu falei, Chloe, só que você administra, filha. Você vai, come, volta para casa com o troco, você vai ter que comer a semana inteira. Ela foi na segunda-feira, voltou para casa. Quando eu fui pegar o troco, não dava nem para comer na terça. Falei, o que aconteceu? Ela falou, o donuts está caro, pai. Falei, como assim? Ela falou, cheguei lá na escola, todo mundo queria donuts, eu paguei donuts para todo mundo. Eu falei, como é que você vai fazer amanhã para comer? Ela falou, nem pensei nisso, pai. Eu falei, como assim? Ela falou, eu sabia que eu ia te encontrar, e que de onde veio tem mais, então não me preocupei. Você sabe, você quer, em outras palavras ela estava dizendo, mais importante que a provisão é o provedor. Então eu não estou muito preocupado o que vai ser amanhã, eu estou preocupado se você está. Se você está, eu estou segura. Eu não estou baseado na provisão do amanhã, eu estou baseado em quem você é. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Eu vou estar com você, você tem um pai. Você não precisa estar preocupado com amanhã. Amanhã eu estou lá de novo. Aí você diz, Deus podia me dar toda a provisão. Não, mas Ele está dizendo, amanhã eu estou lá de novo e isso vai ser suficiente. Mas por fim Ele está dizendo para essa mulher, deixa esse cântaro vazio, você tem uma fonte para jorrar. Essa fonte vai jorrar com dons, com milagres. Essa fonte vai jorrar com vida. Agora essa mulher vai voltar enviada por Jesus, debaixo do entendimento do Evangelho, dizendo, eu encontrei aquele cujas profecias diziam, eu encontrei o Messias. Talvez alguém disse, essa mulher deve ter achado o marido, né? Não, ela encontrou algo muito maior que o marido. Coloque a sua mão na posição de receber, eu quero orar com você. Jesus finaliza a narrativa com essa mulher dizendo, vai, busca seu marido. Era uma palavra de conhecimento, porque o drama da vida daquela mulher, ela achava que não era completa porque não tinha marido. Aí Jesus vai e diz para ela, então vai, busca seu marido e volta aqui para eu fazer o milagre. Aí ela diz o que para Jesus? Eu não tenho marido. Aí diz, disseste bem, porque 5 você teve, o 6º agora não é seu. Sabe, na teologia números falam, 6 aponta para o homem no centro. Jesus está dizendo para essa mulher, humanamente você procurou em todos os homens a satisfação. 6 maridos, gente, tinha um rico, um pobre. 6 maridos, é a busca daquela mulher de se satisfazer no que o mundo pode dar. Ele está dizendo, 6 homens não supriram o que você precisava, mas agora você está diante do 7º homem. 7 na Bíblia fala da perfeição divina. Sabe o que ele está dizendo para ela? Você está diante daquele que é a satisfação que a sua alma está buscando. Você está diante daquele que é tudo que a sua alma buscou. Você está diante daquele que é a plenitude do que você precisa. O Evangelho é a realidade que Cristo nos é suficiente. Pai, obrigado. Espírito Santo, a Tua palavra foi ministrada aqui. E o Teu trabalho é nos revelar Cristo. Tem pessoas aqui que não se sentem plenas, elas estavam esperando alguma coisa. Mas a mensagem do Evangelho diz, você não precisa ter expectativa do amanhã. Ele é tudo que você precisa agora. E nós nos arrependemos das outras buscas, nós nos arrependemos de buscar em outros lugares. Nós reconhecemos que Tu és a água que mata a nossa sede. Por isso eu oro pedindo ao Teu Espírito, que nessa noite, Tu que és a água que mata a nossa sede, eu oro pedindo ao Teu Espírito que tenha liberdade para fluir. E nós reconhecemos, é esse Evangelho que nos faz transbordar. É esse o Evangelho que o mundo precisa. É esse o Evangelho que vai restaurar nossa família, nossa escola, nossa casa. É esse Evangelho, é o Evangelho que Jesus não é um meio, é o Evangelho que você é tudo que nós precisamos. E é isso que nós desejamos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Se coloque de